programa de hoje, vamos conversar com o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, já está aqui conosco, Paulo Caires. Fala um pouquinho a respeito da história da Confederação e como ela surge, né? A Confederação, que através do seu sindicato, inclusive, teve origem, teve fundação a partir do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E também vamos falar a respeito da situação de negociação de férias coletivas com os trabalhadores dessa área, com os metalúrgicos, nesse contexto de Covid-19, e também a respeito do desligamento, né, da Ford do Brasil, os impactos que isso gera no emprego e na renda do povo brasileiro. Seja bem-vindo, Paulo Caires, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Eu que agradeço aí o convite, estamos aí à disposição. E um abraço a todos e todas, a vocês aí que nos assistem. Prazer tê-lo conosco, presidente. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você fale um pouquinho sobre como surgiu a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né? E o que é que nós temos nesse guarda-chuva da Confederação. Bom, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas da CUT, e aí, meu querido Robson, você me permita, toda vez que eu estou dando uma entrevista, eu me solidarizo com as mais de 410 mil vítimas, né, da Covid, dessa doença miserável que aflige o nosso país. Porém, é lamentável que esse governo tenha responsabilidade nisso, né, e que de cada morte que nós tivemos, de cada 3 mortes, sabemos que 3 poderiam ter sido evitadas se fossem tomadas devidas medidas propostas pela OMS. Então, dito isso, eu quero dizer para você que a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, ela nasce orgânica a CUT. E como que é para você construir uma confederação? Primeiro, você precisa que 5 sindicatos se reúnam, porque eles existem antes, e formem uma federação. Aí você tem as federações de metalúrgicos e metalúrgicas, no caso nosso, da CUT. Tendo 3 federações, você abre o pedido para a constituição do ponto de vista jurídico da confederação, que é o caso nosso que nós temos, né, que é a Confederação Nacional das Metalúrgicas e Metalúrgicos da CUT. Isto foi um processo jurídico já para frente. Nós estamos aí completando esse ano aqui 29 anos de existência, né? Mas antes da criação mesmo formal, jurídica da CNM-CUT, nós já existíamos politicamente como departamento e depois nos transformamos em confederação. Então, o histórico de criação dela é isso. E temos nos nossos quadros um dos ícones da política mundial, na minha opinião, o melhor deles, né? O sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, nosso eterno presidente Lula, que comandou as greves da região do ABC em 1980, um dos responsáveis pela criação do Partido dos Trabalhadores e também da Central Única dos Trabalhadores. E hoje, ele, como metalúrgico número 1, ele é o presidente de honra dessa confederação que eu tenho o privilégio de presidir e de contar com 80 sindicatos filiados à nossa confederação. E o bom disso, Robson, é que esses sindicatos não são orgânicos à nossa confederação. Eles estão aqui porque acreditam no trabalho da confederação. E, se você quiser, eu posso discorrer sobre o que a nossa confederação faz em todo o Brasil. Perfeitamente, né? É importante para a gente apresentar a quem não conhece, né? Quais são essas atividades, né? Qual é a função, os objetivos, a missão da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né? Que congrega, como você falou, 80 sindicatos. Então, a confederação, os sindicatos, todos conhecem, né? Os trabalhadores em geral, de alguma forma, todos os ramos têm os sindicatos que o representam, né? E aqui eu digo, bem ou mal, né? Do meu ponto de vista, os sindicatos normalmente são muito bons, estão ali para defender a classe trabalhadora, né? E estão de ponto ali. Até porque, se ele não estiver ali para fazer isso, você tem as eleições, você vai lá e troca a direção e a entidade continua. E, nesse sentido, o que a confederação faz? Os sindicatos eles têm um limite municipal, né? Porque tem um negócio chamado unicidade sindical, porque ele só representa um município naquele momento. E aí você faz a luta localmente ali, mas não expande para fora, para outros sindicatos, inclusive metalúrgicos. O que a CNM faz? Como você disse no começo. Aí nós formamos esse guarda-chuva. Nós pegamos a melhor experiência, por exemplo, da região do ABC, a melhor experiência de Minas, juntamos e queremos distribuir essas melhores experiências, os melhores salários, as melhores condições de trabalho para todos os trabalhadores pertencentes a esses sindicatos. E a outros também. Nós não olhamos
quem está dentro. O nosso projeto é ampliar o direito da classe trabalhadora. Mas o que a CNM-CUT faz para facilitar? Ela é uma facilitadora. Por quê? Você tem, às vezes, várias empresas no país, mas que não dialogam. Então, numa determinada empresa, o trabalhador ganha um salário de R$ 3.000, na outra ganha de 2, na outra ganha de 1. São a mesma empresa, produzem a mesma coisa e nada justifica essa diferença. Eu estou falando do ponto de vista econômico, no primeiro momento. Então, o que a gente faz? A gente tem as redes, né, da CNM-CUT. As redes é um espaço de diálogo, onde você coloca essas empresas comuns dentro dela e você vê o que acontece em cada empresa. Então, você pega os benefícios maiores, soma, encaminha isso para aqueles outros sindicatos que não estão tão avançados e é solidário a eles e faz a luta junto com eles. Aí o que você faz? Você eleva os direitos da classe trabalhadora para cima e para a esquerda. Vou registrar aqui. Então, nós negociamos para evoluir. Então, ela tem esse papel. Outro papel, não menos importante, é a relação internacional que a Confederação possibilita, porque ela faz a questão de redes internacionais. Então, você tem empresas multinacionais no Brasil, como, por exemplo, a Volkswagen da Alemanha, você tem a Ford dos Estados Unidos, e a gente constitui uma rede, primeiro, porque nós sabemos que todas essas empresas exploram seus trabalhadores. Então, nós queremos saber como é que funciona na Alemanha, como é que funciona nos Estados Unidos, no Japão. Então, nós fazemos o intercâmbio, pegamos os benefícios e os ganhos que eles têm lá nesses países e queremos trazer para o nosso país. Porque eles o não trabalhador é trabalhador em qualquer parte do mundo, né? Exatamente. Então, nós mostramos que o trabalhador é explorado em qualquer lugar do mundo. O que a gente faz? Unifica as conquistas, trazemos tanto de lá para cá, como daqui para lá. Nós fomos do Brasil, por exemplo, na Nissan, nos Estados Unidos, porque eles têm um ataque muito forte ao sindicato lá, numa campanha de sindicalização dos trabalhadores da Nissan lá. Porque os não sindicalizados e os sindicalizados têm uma diferença gigantesca num país como os Estados Unidos, só para esclarecer. Em termos de remuneração, né? Em termos de tudo, de direitos, de fazendo o mesmo trabalho. Fazendo o mesmo trabalho. Agora, isso demonstra a importância dos sindicatos, entendeu? Que é importante a gente estar colocando. E aí a gente tem experiências aqui no Brasil exitosas, outras não tanto, mas o papel da confederação é esse. E o papel da confederação também é ir além do seu ramo, é ir além do corporativismo, é pensar o Brasil como um todo, as outras instituições. Por exemplo, nesse momento de pandemia, a CNM-CUT fez uma campanha vacina para todos e todas, gratuitamente, já. E por que fizemos isso? Porque nós temos que vacinar o povo brasileiro como um todo. E a defesa intransigente do SUS, que é um sistema público de saúde, e hoje, reconhecidamente, aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, onde eu estou falando para você, o Dória, no primeiro momento, que era Bolsonaro, queria estatizar, desconstruir o SUS, queria privatizar, vender, destruir o SUS. Agora, foi feita uma pesquisa aqui, o SUS se tornou o quarto mais importante instrumento em defesa da saúde no estado de São Paulo, mesmo com os ataques que sofre. Então, o SUS é um sistema de saúde o melhor do mundo, que atende mais de 100 milhões de habitantes. Então, a CNM também se mete nisso. A CNM discute as pautas do combate ao racismo, do combate ao machismo, combate ao feminicídio, combate à homofobia, da inclusão de jovens, né, nos nossos espaços. Então, isso tudo dialoga com a confederação, porque o ramo metalúrgico ele é composto por essas pessoas, por mulheres, negros, jovens, LGBTs. Então, você tem que dialogar. Você não pode ficar olhando só para aquilo que para que nasceu a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e Metalúrgicas da CUT, que é a questão da indústria. Nós pensamos nisso. Para você ter uma ideia, nós criamos um instituto chamado TID Brasil, que ele dialoga com o fortalecimento da nossa indústria que vem derretendo, principalmente nesse governo que está colocado aí. Você vê empregos fechando, desemprego chegando a mais de 14 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em plena pandemia. E vamos falar sobre isso, presidente Paulo Caires, você como presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né, sobre a situação dos trabalhadores diante do desmonte da fábrica da Ford, que deixa o Brasil, e também falar a respeito de situação de negociação de férias coletivas e a situação dos direitos também dos trabalhadores nesse período de pandemia. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como é que está hoje a situação dos sindicatos, né? E aqui você contribui, a própria confederação hoje, congregar, em meio a toda essa luta, ainda 80 sindicatos, mesmo diante do que foi
e dos impactos da reforma trabalhista, né, que, entre outros tópicos, atacou diretamente os sindicatos. Bom, eles atacaram o sindicato de forma ideológica, né? Então, é muito importante prestar atenção que um governo fascista, historicamente, governos fascistas, nazistas, como foi na Alemanha, na Itália, os primeiros entidades que eles atacam são as corporações, né? Então, no caso, nós. E é esse modelo de governo que nós estamos vivendo. E eu gosto de exemplificar o que é o genocida, que ele é um assassino, ele não dá as condições de vida para os trabalhadores, né, no momento de pandemia. E, para você ter uma ideia, nós temos um prefeito aqui em Araraquara, né, um prefeito do PT, inclusive, que ficou famoso no Brasil, pela forma como ele combateu. O prefeito Edinho Silva, né? Edinho Silva, você disse muito bem, ele, no primeiro momento, fechou a cidade, o lockdown funcionou, ninguém se contaminou. Depois veio a cepa, porque veio de Manaus, até porque Manaus é um dos produtores mais de eletroeletrônicos que todo mundo compra, chegou em Araraquara. Ele procedeu da mesma forma. O resultado do comportamento dele foi reduzir em 60% o número de mortes. Sabe o que aconteceu com ele, Robson? Ao invés dele ser premiado, os fascistas começaram a ameaçá-lo de morte. Então, para identificar o que é um regime fascista, quando você salva vidas, eles te ameaçam de morte. Isso aí é um absurdo que a gente tem que prestar atenção. E aí eu falo da importância dos sindicatos e o que aconteceu com esse ataque. Eles atacam os nossos sindicatos a partir do economicismo. Eles entenderam, eles acharam que os sindicatos sobreviviam apenas por conta do imposto sindical. E não é verdade. Nós temos os nossos sócios, temos as taxas negociais, mas é claro que por que você muitas vezes tem um baixo índice de sindicalização e isso nunca é falado? Não é só porque não é que os sindicatos são pelegos, são inativos. É verdade, tem sindicatos que são desse jeito, mas não é o todo. A grande maioria dos sindicatos faz o enfrentamento, faz o combate, olhando a realidade deles. Ocorre que você tem atos antissindicais, mesmo antes da reforma trabalhista. Por exemplo, eu ia fazer uma greve, eles demitiam todos os trabalhadores, você não tinha o direito de realizar o protesto. Você sindicaliza os trabalhadores numa empresa, por exemplo, a Fiat, lá em Campo Largo, sindicalizou 350 trabalhadores, ela pegou, falou que estava em crise e demitiu 320 trabalhadores, todos sócios, e mandou mais 30 não sócios para dizer que não era perseguição. E depois recontrata. Então, não estava em crise, foi um ato antissindical. O que dizer do interdito proibitório? Você não pode fazer uma assembleia. Eles falam que vai impõe isso, você tem que pagar multas, como já fizeram isso. Literalmente uma perseguição, né? Exatamente. Então, eu estou colocando isso porque a sindicalização não é tão simples no Brasil. E você, quando disputa a eleição para fazer esse trabalho, você acaba sendo penalizado. E aí, o que eu digo para você? Tentaram destruir os sindicatos, cortando o imposto sindical, não conseguiram. Depois, vieram com a 873. O que é essa medida? Essa medida, o Robson quer ser sócio do sindicato dos jornalistas, aí a Band descontaria no contra-cheque dele. O governo vem e quer proibir que desconte no teu contra-cheque. Agora, imagina você, um trabalhador que resida a 50 quilômetros da sua entidade, tem que sair desses 50 quilômetros para vir pagar, sendo que dá para você facilitar a vida dele, porque ele já fez a opção dele. Ele já tem a consciência de classe de estar sindicalizado. Então, vieram com isso para cima, nós conseguimos barrar. Né? Então, e aí, a reforma trabalhista, é importante dizer, ela traz 101 itens no seu bojo. 101 itens no seu bojo. Apenas um foi divulgado pela mídia, pela grande imprensa. A questão do imposto sindical. Então, nós acabamos perdendo essa batalha. E aí, esquecer das férias, fundo de garantia, 13º, trabalho intermitente, horas extras, tudo isso foi sendo retirado dos trabalhadores. Está previsto nessa reforma trabalhista. O que acontece hoje? Eles acabaram, eles aproveitam, eles não têm pudor. É bom que você saiba isso. Mas é até redundante eu dizer que o capitalista vai ter pudor para explorar os trabalhadores. Mas olha o que eles fazem agora, Robson. Nós negociamos, sim, férias coletivas, redução de jornada de trabalho com redução de salário, tudo visando manter o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras. Aí o que eles fizeram agora? Não contentes com tudo que já tinham feito, vem reeditar a medida provisória 145 e a 146, extraindo de dentro da 196, que é a plena lá da reforma, numa lógica, e é até difícil da gente combater, porque eles vêm numa lógica de ser solidário, de garantir o emprego, mas o que eles fazem? Eles retiram, reduz férias, reduz salário dos trabalhadores novamente, com esses acordos, impõe o banco de horas deles agora, que era de 6 meses, passa para 18 meses, e o principal disso, que é preciso ser dito para os trabalhadores e trabalhadoras, eles querem levar a negociação
para negociação individual, onde você exclui a figura do sindicato. Claro, aí tem que ficar muito claro, muito nítido para os trabalhadores. Como é que você, individualmente, vai conseguir garantir os seus direitos, você e o patrão, olho no olho? Você fala que quer 10%, ele fala que não vai dar. Não, você vai falar o quê para ele? Que você quer seu emprego. Então, a entidade, a coletividade, esse coletivo na defesa dos trabalhadores, que é o que representa o sindicato, está sendo atacado todos os dias. É muito importante dizer isso. Então, o que está acontecendo na realidade é isso. E eu observo que os sindicalistas hoje colocam a sua vida literalmente em risco para defender os trabalhadores. Eles não ficam parados em casa. Eu, por exemplo, fui obrigado a ficar porque tenho todas essas comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, marca-passo, estou gordo, né? Ainda tenho um problema de embolia pulmonar. Então, você fica agoniado, mas muitos não ficaram. O que eles fizeram? Foram para a luta. O que aconteceu com eles? Morreram. Infelizmente, morreram por essa maldita doença, mas morreram exercendo a sua função, né? E eu costumo dizer que, além dos sindicalistas que fazem isso, tem os profissionais da saúde, da educação, que nós temos que louvar e homenagear pelo pronto atendimento, pelo trabalho que eles realizam. Então, a condição dos sindicatos hoje é essa, e continuamos na luta em defesa dos trabalhadores, nesse sentido. Presidente, e antes de detalharmos sobre o que é que os trabalhadores teriam a comemorar, ou a relembrar, ou a reivindicar, em especial no mês de maio, um mês tão significativo para os trabalhadores, eu gostaria de falarmos, que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito da situação dos trabalhadores da Ford, né, que já há um tempo vem anunciando o seu desligamento do Brasil, das suas atividades, e eu queria saber assim, quantos empregos são perdidos, diretos e indiretamente, que impacto isso provoca na economia e como é que fica a situação da vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Bom, a situação dos trabalhadores da Ford, você vai resolvendo aos poucos, né? Eu participei desde o começo, de quando teve esse fechamento. O primeiro que aconteceu foi na Ford, em São Bernardo do Campo, em 2019. Onde eu trabalho, inclusive. E aí, nesse sentido, não tinha pandemia. É bom se registrar isso, né? Que querem colocar a culpa tudo em cima da pandemia. E não é. Isso aí é de uma ineficácia de um governo, né? Que não pensa na indústria. Inclusive, o IPEA, é o instituto que deveria... Vale lembrar de fato que a economia já estava ruim antes da pandemia, tanto que, num dado momento, quando o presidente Bolsonaro foi questionado a respeito dos índices econômicos que estavam sendo negativos, o próprio, na ocasião, utilizou um humorista, né, para despistar a imprensa, né, e não falar no assunto. Isso é um fato que merece realmente ser lembrado. Mas pode seguir. Exato, é porque ele trata com humor a tragédia, né? Inclusive, ele faz muito isso, ele ironizou, vou lembrar, as vítimas do Covid, debochando das vítimas, né? Quando chega a vacina. Então, é isso que nós estamos tratando. Nós precisamos colocar isso para a população, né? Porque o caso da Ford ele é exemplar. 2019, fecha-se a empresa, mesmo com todas as iniciativas do sindicato, de levar propostas, propusemos a manutenção da empresa aqui, com novos modelos, e dizer o seguinte: a mão de obra brasileira, sem nenhum menosprezo aos demais aqui da América do Sul, da América Latina, é uma das melhores do mundo. Eles não vêm aqui de graça por filantropia. É porque também tem um mercado. De cada 10 trabalhadores, 6 não têm carros. Então, você tem um mercado consumidor aqui. Porém, ter mercado consumidor não quer dizer nada. Você tem um camarada com fome, ele precisa comer, né? Mas não é só ter o alimento aqui, ele precisa ter condições para comprar. Então, você tem que fazer a economia virar, tem que colocar dinheiro na mão do trabalhador, como foi assim que o presidente Lula fez, certo? Então, você, nesse sentido, o que aconteceu com a Ford? Ela saiu porque vislumbrou um universo que não tem recuperação com a lógica desse governo. Aí foi a Ford, mas foi o alerta. Eu conversava com meus companheiros, outras empresas da Ford podem fechar aqui no nosso país se a política industrial não for mexida, não for mudada a rota. Aí, como eu estava dizendo para você, é um absurdo. O presidente do IPEC, que deveria pensar políticas públicas, né, para a indústria, que ajudaria a indústria, ele vai e diz que não, que o Brasil não tem vocação industrial. Um cara desse, que tem que viver de commodities, né, da agricultura, exportando, não, você tem que ter sim agricultura.
Mas você tem que fortalecer a indústria. Praticamente está dizendo que a gente tem que viver como nos tempos de colônia, né? Isso. Exportador de Exatamente, matéria-prima e colocar pronto. o tempo de colônia, do fazendão. E nós não vamos permitir isso, entendeu? Porque nós podemos sim fornecer, inclusive para a agricultura, que é uma indústria pujante. Você tem hoje, olha as oportunidades que são perdidas por esse governo. Você tem hoje a indústria farmacêutica que está largada aí. E aí, falando da Ford, o que acontece? Fecha a primeira unidade, aí ele vem com esse governo que não dá sinais de melhorar o país, que não avança nada, aí ele fecha as unidades da Ford de Camaçari, de Taubaté e também de Horizonte, no Ceará, né, que vai fechar em dezembro. Aí nós fizemos um debate conjunto. E aí o efeito é o seguinte, de imediato, o total de trabalhadores aí dá mais ou menos algo em torno de 8 mil trabalhadores. Isso direto. Quando você soma todo mundo, isso ultrapassa tranquilamente, eu não tenho o número pleno aqui, ultrapassa tranquilamente os 100 mil empregos. Porque tem empregos que você não percebe, que são perdidos. Por exemplo, do lado da Ford, tanto em Taubaté como aqui no Taboão, tinha uma padaria, tinha uns restaurantes lá embaixo, né, que os funcionários iam lá, eles movimentavam essa economia. Então, olha a importância da indústria em movimentando a economia, circulando o dinheiro, gerando emprego. Fechou, quebrou. São mais trabalhadores na rua demitidos, né? Então, você vai tendo uma série de perdas de trabalho. E o que está acontecendo? Você faz os acordos, né? E é preciso alertar os trabalhadores. A Ford Taubaté encerrou o seu acordo, foi feita uma votação lá, votação secreta, nem foi aberta. O pacote que eles ofereceram passou, os trabalhadores vão receber esse pacote, e muitos trabalhadores saem, e assim como eu vejo muitos, essa narrativa meio que colocou na cabeça do peão que ele é um trabalhador, que ele é um empresário, ele é um microempresário, sozinho, ele é um empreendedor. Aí ele tem lá 2 funcionários, às vezes ajuda, mas logo, logo quebra, porque não aguenta. As pesquisas mostram que 95% daqueles que se aventuram acabam quebrando. Por quê? Mas não é culpa dele, porque ele não tem suporte nenhum. As pequenas não é o seu empresas... negócio, não é a sua área, não tem o Exatamente, know-how, né? exatamente. Não E não tem o conhece a suporte. lida daquele tipo de trabalho onde ele Além de está, não né? conhecer a lida, Robson, eles não têm o estímulo do governo, do Estado, para poder se consolidarem, né? E aí é grave, porque quando você fecha uma Ford, você vai quebrando em cadeias várias empresas ali. Por isso que aumenta esse número, que parece estratosférico que eu estou falando, mas é isso que dá. Você quebra uma Faurecia, que fornecia a área química para a Ford, você vai quebrando outras empresas do lado, né? E aí você vai contaminando E o na área país, da você vai própria perdendo. montadora, né? Desde os fabricantes de parafuso, a pneu, a metal, a tudo, né? Toda a cadeia acaba sendo paralisada, né? Toda a cadeia você acaba sendo paralisado. E aí, o que é mais grave? A Ford recebeu estímulos, não faltou dinheiro para ela. Falar que faltou incentivos é mentira. Tanto é que ela vai para Horizonte, no Ceará, para aproveitar a carona dos incentivos que tinha lá. Por isso que ela compra a Jeep lá em Horizonte, no Ceará, para se beneficiar. E tinha um acordo de estabilidade com a Ford Camaçari de 4 anos, e tinha benefícios até 2025. Então, o que nós propusemos à época? Que tinha que nacionalizar. Não estou falando aqui de estatizar, de tomar, não. Mas ela tem que devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro é meu, é seu, que o BNDES emprestou para ela, colocou lá na fábrica dela. Ela tem que devolver empregos, não o que ela fez em demissão, entendeu? Mas, claro, que nós sabemos que o principal mentor desse desemprego é esse desgoverno, é esse governo desse Bolsonaro, que nós queremos que ele saia fora, porque está destruindo a nossa indústria. E não é só a Ford, quero falar de mais uma empresa que também foi atingida nessa onda, a LG. A LG em Taubaté, o setor de celulares fechou, e não é um problema também só do governo federal, porque o governo Os números estadual mostram isso, né? A tem deixado fechar várias desindustrialização do empresas. Brasil nas suas diversas áreas, né? Isso é terrível. Isso é Porque, terrível. inclusive, mundialmente, quando se fala em países desenvolvidos, na verdade, muitas vezes nem se utiliza a palavra desenvolvidos, se refere assim, países subdesenvolvidos e países industrializados. Porque não se fala a palavra desenvolvidos? Porque ser desenvolvido já é sinônimo de ser país industrializado. E a gente está, infelizmente, na contramão disso. Eu me recordo, presidente, quando eu era estudante ainda de ensino médio, né, que o professor de geografia falava que o Brasil plantava tomate, mandava esse tomate para fora do país, Estados Unidos, por exemplo,
depois comprava de volta esse tomate dentro de uma lata industrializada, o extrato de tomate, pagando mais caro, pagando em dólar, e é isso que a gente está vivenciando, né, no país de hoje, né, de modo geral, como processo, até com o próprio petróleo e tantas outras coisas que a gente tem, né? Então, é isso que nós estamos propondo. E nessa lógica de ser propositiva, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, que eu já expliquei mais ou menos como funciona, ela representa um ramo, o ramo metalúrgico. Só que nós não pensamos só num ramo. Então, o que nós constituímos dentro da CUT agora? O macro setor da indústria, para você pensar a indústria como um todo. Porque a indústria automobilística precisa da energia. Então, está lá junto com a gente o Sinergia. Você precisa dos químicos, está lá os químicos. Você precisa do tecido, está lá o CNTV, que é o vestuário, os têxteis, né? Você precisa da alimentação. Então, nós temos a CONTAC. Tem a construção civil. Então, nós juntamos as 6 confederações, transformamos no macro setor da indústria e caminhamos para uma nova forma de representar a classe trabalhadora. Porque nós observamos também que desses desempregados, muitos se tornaram Ubers, muitos se tornaram entregadores de iFood, e nós não podemos permitir, Robson, que continue acontecendo no nosso país, companheiros e companheiras morrendo de Covid-19 em bicicletas entregando comida para aqueles que são contra o lockdown, aqueles patrões abastados que são contra o lockdown, mas está lá o trabalhador na rua se expondo. Então, nós queremos representá-los também, não só a partir do macro setor da indústria, mas pensar formas de organizá-lo, de associações, porque, como eu disse, não tem outro lugar que o trabalhador vai se sentir melhor representado do que nas entidades sindicais. Haja visto que está falando o presidente americano Biden sobre os sindicatos. E ele não é nem um socialista, não está pensando em transformar esse país num socialismo. É que os sindicalistas, os sindicatos fortes, organizam o país, te dá soberania, exatamente, faz crescer, né? Porque está pensando no melhor para os trabalhadores. E veja que esse pensamento e ação sai de um país que representa o império do capitalismo no mundo, né? Mas ainda assim com a consciência da importância dos sindicatos e também a própria política econômica completamente diferente do que vinha sendo desenvolvido, né? E desafiando a muitos pseudo-economistas, né? Como que nós temos no Ministério da Economia hoje no Brasil. Presidente, para caminharmos para finalizar, eu gostaria de uma reflexão sua em relação ao momento que o país vive hoje, mas sem esquecer de olhar do ponto de vista histórico, né? O que é que a gente pode trazer de reflexão para o trabalhador no mês do trabalhador, que é o mês de maio? Então, no mês de maio, eu quero reforçar uma coisa que eu disse aqui. A gente está ouvindo muito o Biden falar, mas nós já tivemos um presidente aqui, espero que tenhamos de novo em 2022, que é o presidente Lula, que na primeira entrevista coletiva para o mundo e para o Brasil, ele disse o seguinte: primeiro, essas pessoas que estão comprando do Brasil, toma cuidado, que está no momento de baixa musculatura, que ele vai rever isso, entregando nossas estatais aí, Embraer, Petrobras, quer vender banco. E outra coisa, ele vai chamar o movimento sindical para a mesa, vai dialogar com o movimento sindical, até porque é a origem dele, e ele nunca negou essa origem. Então, nesse sentido, nesse aspecto, ainda mais depois de ouvir a fala dele no 1º de maio, né, das centrais, da unidade, eu vejo uma luz importante, eu vejo um alento. Agora, do ponto de vista de comemorar, se nós olharmos para o Brasil, nós não temos nada que comemorar, porque o que eu disse, nós temos que nos solidarizar com as vítimas, né? Porque os números são muito frios, mas são mais de 410 mil famílias enlutadas. E o mais grave, viu, Robson, que eu quero dizer aqui, essas famílias sequer têm o direito, além da dor, tem outra dor maior, que você não pode ir lá se despedir do seu ente querido. Isso é muito grave, entendeu? Mas nós temos, sim, e por que nós nunca esquecemos o 1º de maio? Porque nós temos que relembrar, rememorar as lutas que foram construídas pela classe trabalhadora. Não tem sequer um direito que não tenha sido fruto de luta e conquistado pela classe trabalhadora. E assim será sempre a história. Inclusive, esse dia que era para ser comemorado é fruto de um massacre, né, que tem os mártires de Chicago que foram assassinados. Eles foram assassinados, é importante que todos e todas saibam, porque exigiam a redução de jornada de 60 horas semanais.
Eles exigiam que crianças parassem de trabalhar, crianças de 6, 7 anos. Né? Então, era isso que era a luta naquele tempo, por melhores condições de trabalho. Então, é por isso que nós temos sempre vitalizar o 1º de maio e olhar para os sindicatos. Os sindicatos estão aí para defender a classe trabalhadora. E digo para você, tentaram nos destruir, acabaram com o nosso imposto sindical, quiseram usar 873 para impedir que o camarada ficasse sócio. Nos atacam todos os dias. Porém, o movimento sindical não nasceu com dinheiro, nasceu da consciência de classe, da luta, do enfrentamento. E não perdeu isso. Por isso que ele sobrevive, pela sua garra, pelo seu enfrentamento, pela sua visão de classe, de defender sempre os trabalhadores e a trabalhadora. E nós não pereceremos, porque nós somos de luta, nascemos da luta e, com certeza, iremos transformar esse país e o mundo em algo melhor para a classe trabalhadora do que ela merece. Muito obrigado, Paulo Caires, conhecido como Paulão, né, da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, filiada à CUT. Muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Obrigado, meu companheiro Robson. E você viu que tem 2 bandeiras aqui atrás de mim, né? Que é a CNM-CUT, a CUT e o PT, porque eu também sou secretário sindical nacional do Partido dos Trabalhadores. E comigo não tem essa de não politizar, não. O mundo é político, tudo é política. Agora, você tem que fazer uma política que favoreça a classe trabalhadora. Né? E eu tenho identidade de classe e queria registrar isso, te agradecer muito, te parabenizar por levar a fala da classe trabalhadora e, claro, de todos e todas que querem falar no teu programa. Parabéns a você, um abraço e estou à disposição. Muito obrigado, presidente.